Amados irmãos, a paz do Senhor a todos. Hoje, 12 de janeiro de 2026. Que a graça do Senhor, que a esperança viva deste Evangelho de Cristo, o nosso Evangelho, o Evangelho da salvação, do perdão, o Evangelho da cruz, esteja junto de nós. O Evangelho que tem começo, meio e fim. Este Evangelho que nos leva à vida eterna. Bem-vindos na paz e no amor de Cristo Jesus. Muito obrigado, irmãos, vocês que já se inscreveram e que todos os dias estão ouvindo estas singelas mensagens do Evangelho de Cristo. Muitíssimo grato a Deus pela vida de todos vós. Já passou da meia-noite, já é o dia 12, hoje, segunda-feira. Ontem foi um dia muito abençoado. Na noite de domingo tivemos um maravilhoso culto. A Esther já se recolheu, é bem tarde, não é? Daqui a pouco mais já vai chegar por aí a mensagem para você ouvir nesta segunda-feira. Queridos irmãos, eu agradeço a todos vocês que estão ouvindo todos os dias, inscrevendo-se todos os dias também. Tem aumentado cada dia o número de inscritos. Sejam sempre bem-vindos. E você vai sempre ouvir aqui o puro Evangelho da salvação. Nesse jeito simples de ser anunciado, mas creio que dá para entender. Aquele Evangelho que chegou na vida dos nossos antepassados, passou para nós e segue firme como sempre, a mesma mensagem, o mesmo amor de Deus do começo, sendo derramado hoje em cada coração, em cada vida. A mesma água pura da salvação, a mesma palavra, continuamos anunciando. Você nunca vai ouvir aqui eu pedir algum valor para ti, qualquer coisa semelhante, mas sempre anunciando a porta da salvação. Continue fazendo teus comentários e também compartilhando com outros o Santo Evangelho de Cristo. Querido irmão e irmã, que Deus seja louvado na vida de todos vós. Passe a fazer parte dessa família que eu sempre digo, como está escrito lá em Colossenses, capítulo 1, versículo 27, lá está a frase linda que me chama muita atenção. Cristo em vós, esperança da glória. Cristo em mim, Cristo em nós, esperança da glória. Eu sempre leio os comentários, alguns deles têm me chamado a atenção. Hoje eu li, comentário do dia de ontem, domingo, eu li sobre o comentário que uma irmã escreveu. Eu vou comentar um pouquinho sobre o que ela escreveu, e me chamou muita atenção, porque é uma receita para nós, para você, como entrar na presença de Deus. Nós sabemos, irmãos, o escritor aos Hebreus falou muito sobre isso, essa ousadia que nós temos que ter para entrar no santuário. É quase impossível para um homem mortal como eu e você entrar no santuário de Deus, mas está através do sacrifício na cruz. Quando nós queremos entrar na presença do Altíssimo, através da fé, desse poder sacerdotal que foi nos dado também pela morte dele na cruz, sacrifício eterno. Ele, quando olha para nós, não vê mais um homem pecador, mas quando cremos nele, ele vê o sangue do seu Filho sobre nós, purificados pelo seu sangue. Todos nós não merecíamos isso, mas a misericórdia, o amor de Deus, a compaixão dele
nos deu este direito. Então, irmãos, quero deixar com os irmãos uma leitura que está em Atos dos Apóstolos, capítulo de número 16, e já vamos prosseguindo para nós falar naquilo que desejo comentar com os irmãos. Nesta noite, nesta madrugada já abençoada que o Senhor tem nos dado. Quando Paulo e Silas estavam em Filipos, quando eles estavam lá por chamada de Deus, Deus abençoou muito eles naquele lugar, naquela grande cidade de Filipos, que já estava lá na Macedônia, na Europa, hoje ainda Macedônia. É na Europa, primeira vez que eles pisaram os pés lá naquele lugar. E por causa da palavra, o diabo se revoltou e eles foram presos, Paulo e Silas, presos e foram algemados no tronco, presos no tronco, dentro do presídio, lá num quarto, lá nos fundos, para ter bastante segurança. Mas aqui no capítulo 16, versículo 25 e no 26, conta o seguinte: e perto da meia-noite, os dois presos lá, e perto da meia-noite, Paulo e Silas oravam e cantavam hinos a Deus. Veja que situação, irmãos. E perto da meia-noite, Paulo e Silas oravam e cantavam hinos a Deus. E de repente, ouçam isso, sobreveio um tão grande terremoto que os alicerces do cárcere se moveram. Aquele prédio moveu tudo. E logo se abriram todas as portas. E foram soltas todas as prisões, todas as algemas que prendiam eles ali no tronco dentro da prisão. Era de muita segurança a prisão. Soltou tudo. No entanto, ninguém fugiu. Porque eles cantavam e os presos ouviam. Oravam e os presos ouviam. Numa situação assim, com certeza, um pouco antes, Paulo e Silas, aonde fomos cair? E agora? Quem sabe querendo até trocar planos para o dia seguinte, mas de repente um fala para o outro, sabe o que, meu irmão? Vamos orar. De repente, sabe o que, meu irmão? Vamos cantar, porque a oração faz você ficar aquecido para o louvor, para a adoração. Né? E de repente o carcereiro, quando viu as portas abertas, tudo aberto, ele achou, fugiu tudo, foram tudo embora. E Paulo diz, não, e o carcereiro pegou a espada para tirar a vida. Estamos todos aqui, ninguém foi embora. Parece que ficaram hipnotizados pela oração e pelo cântico de Paulo e Silas, aquela dupla de servos do Senhor, cantando hinos de vitória. Ficaram ali, e o carcereiro, quando viu aquilo, atribuiu no mesmo momento, com certeza, isso é um milagre. O que devo fazer para ser salvo? E lá está o memorável versículo, no versículo 31 desse capítulo 16 de Atos dos Apóstolos. Crê no Senhor Jesus e serás salvo tu e a tua casa. Irmãos, essa porta de entrada para nós entrar no santuário, para sentir a glória de Deus, para ouvir a voz do Senhor. Hoje eu lendo um comentário, ou seja, ontem, um comentário na mensagem de domingo, dia 11, uma irmã de Verona, na Itália, escreveu um comentário longo e deu um testemunho muito bem detalhado. Ela disse, lavando louça na cozinha, e pensando, Senhor, eu preciso ouvir tua voz. Eu preciso te ouvir. E de repente, ela sentiu algo dizer para ela, porque Deus fala assim, dessa maneira, vai orar. E ela parou um pouquinho, assustada, vai orar. E ela deixou de lavar louças e fechou a casa, foi para a sala dela. E ficou assim, estagnada, pensando, mas orar o quê? Eu não sei nem como vou orar.
Aí ela começou a dizer: glória a Deus, glória a Deus. E foi aumentando, glória a Deus, e repetindo as mesmas palavras. De repente ela estava de joelhos e com certeza em lágrimas, dando glória a Deus, glória a Deus, glória a Deus. De repente já tinha passado 1 hora e ela dando glória a Deus, começou a pular de alegria, saltar de alegria como se estivesse voando. Glória a Deus, glória a Deus, glória a Deus. Olha aí, meu irmão. Que receita! Para você ouvir a voz de Deus, dê glória a Deus, louve ao seu santo nome. Muitos querem receber do Senhor, pedimos e pedimos e pedimos, mas não queremos entregar nada para Ele. Dê louvores a Ele. Ele quer ouvir o louvor. Ele quer ouvir a gratidão do nosso coração. Aí pensamos, mas eu não sei orar. E o Paulo escrevendo aos Romanos, ele disse: ninguém sabe orar como convém, mas o Espírito Santo ora conosco com palavras inexprimíveis, com palavras que nós não sabemos pronunciar, mas Ele sabe. E a palavra que Ele colocou na boca daquela irmã foi: glória a Deus, glória a Deus, glória a Deus. Eu já entrei no santuário, vez ou outra eu entro no santuário. E não dá para dobrar o joelho, irmão, sem entrar no santuário. Você só vai perder tempo. Começa já a pedir de repente e pensando naquilo, como é que vai ser resolvido, e não para dizer glória a Deus. Louvado seja o teu nome, Senhor. Glorificado é o teu nome. Eu te amo, Senhor. Tu és o meu mestre, tu és o meu Senhor. Comece a tributar a Ele algo que você nunca fez. A palavra aleluia é a mais sublime palavra de adoração, que o mundo inteiro fala na mesma linguagem, praticamente em todas as línguas. Se você não consegue dizer tudo, junta tudo numa palavra, aleluia, e diga isso para o Senhor. A Esther sempre conta que o avô dela, Manuel Dionísio da Cruz, um português, ele foi um dos primeiros a aceitar Cristo como Salvador, lá na família dela, lá em 1938 ainda. E ele faleceu quando ela tinha 12 anos. O dia que ela fez 12 anos, ele faleceu num sábado, e no dia que ele foi sepultado, ela fez o aniversário, 12 anos. Ela lembra muito bem. Ele estava já com quase 100 anos, morando na casa de um filho, e a nora cuidava dele muito bem. E ele era crente, mas ficou assim, parece com falta de juízo, de entendimento. E a nora dele se preocupou muito, que ele ficou doente, muito doente, e ela preocupada: mas o meu sogro está assim, será que ele vai alcançar a salvação? Será que ele parece que não fala mais em Cristo, está esquecido? O que vai acontecer? Num sábado à tarde ele ficou muito mal, foi para a cama, e ela colocou uma cadeira do lado dele, tratando dele, e ele lá por umas horas da noite, ele começou a cantar parte do hino número 15 da harpa cristã, que é um dos hinos mais conhecidos do povo pentecostal em todo o mundo. O corinho do hino diz: ó, como cego andei e perdido vaguei, longe, longe do meu Salvador. Mas um dia eu senti meus pecados e vi a espada do Senhor sobre mim. Mais ou menos assim. Eu vou repetir aqui o corinho do hino. Foi na cruz, onde um dia eu vi meus pecados castigado em Jesus. Foi ali pela fé que meus olhos abri, e agora me alegro em sua luz. Ele foi cantando e repetindo e não parava mais. Quando estava perto do amanhecer do dia, ele dormiu no Senhor cantando este hino. As portas do céu se abriram para ele, as portas do descanso para dormir no Senhor, aguardando o glorioso dia da ressurreição. Como é lindo, irmãos, quando o Senhor ensina os seus filhos a louvar a Ele. Quando o Espírito Santo, que tem essa função específica de me ajudar e ajudar você, louve ao Senhor.
Louve o Senhor. Queres ouvir a voz dele? Louve a ele. E essa irmã lá de Verona, na Itália, disse para mim: irmão Fernando, eu estou com vontade, saudades de ouvir a voz do Senhor outra vez. É perigoso isso. Às vezes a gente esquece daquele jeito tão fácil que é. É só se humilhar e começar a cantar e louvar ao Senhor. Se você está aí com essa dificuldade, pense nisso. Comece a louvar e adorar o Senhor, e Ele vai se manifestar para ti com toda certeza. Querido e soberano Pai, já madrugada dessa segunda-feira, estou aqui ainda, Senhor, para glorificar o Teu nome. Louvo-te, Senhor, porque muitas vezes eu entrei na Tua presença nos momentos mais doloridos da vida, momentos de angústia, momentos em que precisei pedir perdão para Ti, Senhor. Entrei no santuário, aleluia, e Tu tocaste em mim, e me salvaste da angústia e da aflição. Continue falando comigo, Senhor, e também com os meus irmãos que me ouvem todos os dias, este evangelho simples da salvação. Senhor Jesus, ajuda o meu irmão e a minha irmã, que eles possam entender o valor do louvor a Ti. Querido Senhor, é no Teu nome que eu te peço. Sim, em nome de Jesus, meu Pai eterno. Amém e amém. Amados irmãos, mais uma vez, bom dia agora na santa paz de Cristo Jesus e até amanhã. Aleluia.